Então eu tenho aqui o comando tmux. Para quem usa Mac, pode instalar ele usando o brew install tmux e aí já vai ganhar o binário dele. Então aqui o meu tmux eu instalei usando também, acho que foi o próprio Homebrew. E você pode, se eu usar o comando tmux e der um enter, ele já vai criar uma sessão nova para mim. Aqui eu tenho algumas customizações da tela. Não sei se você vai pegar, talvez por causa do tamanho. Deixa eu ver se é. Talvez por causa do tamanho aqui. Deixa eu ver se eu tenho que sair do full screen e entrar de novo. Talvez seria ruim. Depois eu aumento a fonte já para mostrar para vocês, mas aqui embaixo a gente tem algumas coisas aqui do load average da máquina. Então só para vou tirar do full screen e vou dar um resize na janela. Vou fazer assim, vou dar um detach nesse cara aqui. Pode ficar à vontade que eu coloco pra você precisar assim, tipo, deixar mais perto. Tá. Então eu vou mostrar aqui com o comando tmux ls eu listo quais são as sessões ativas. No caso eu não tenho nenhuma ativa, então o server dele não está nem de pé, que é tipo um servidor que gerencia as sessões. E eu vou usar aqui o comando tmux new para iniciar uma nova sessão. Então aqui eu tenho o meu CDPF, que é a pasta que eu estava antes, que é a própria pasta do projeto. Então ele já inicializou aqui para mim e já tem aqui meio que uma sessão assim aberta. Aqui para a gente é uma sessão de shell comum. A diferença é que eu posso usar os binds dele, que por padrão é o Ctrl B, e você pode mudar. No meu caso eu uso Ctrl A como prefixo, e essa tecla de chamar de prefixo você pode customizar da sua maneira. Então eu posso usar ela para fazer tipo um split aqui da tela. Então ele está usando o próprio tmux para fazer esse split, tanto horizontal quanto vertical. E eu consigo sincronizar os comandos. Então eu posso, por exemplo, mandar um synchronize e rodar um comando, por exemplo, que foi enviado para todos eles. Então, por exemplo, um cat no nosso Gemfire, coisa assim. Aí, não completei. Então eu já posso até customizar o nosso projeto. Então, por exemplo, pode ser o readme aqui. Então, o readme aqui. Então, vou deixar em full screen só para pelo menos mostrar aqui embaixo. Essa barrinha que tem aqui embaixo é a Powerline. E essa Powerline ela é escrita em Python e ela integra com o próprio tmux. Todos esses plugins que você instala, por exemplo, eu quero exibir o nível da minha bateria, quero colocar o load average e tal, é tudo a coisa assim da Powerline. E o tmux ele suporta também plugins. Os plugins do tmux eles são integrados usando o próprio TPM, que é o Tmux Package Manager. E você consegue colocar no próprio tmux um tmux conf dele. Então vou abrir aqui o meu tmux conf para mostrar para vocês como que é tipo uma configuração dele. Aqui, no caso, eu encerrei sem querer minha sessão, que eu ia matar um, só que eu estava com um synchronize ativo, né? Eu encerrei todas elas. Então eu vou abrir aqui só o tmux conf. Opa. Beleza, então aqui o que eu tenho é esse tmux.conf, ele vai definir quais são os bindings, né, que você faz. Então, por exemplo, eu tenho aqui um binding de R. Então, para usar esse comando aqui, o que eu preciso executar? Primeiro o prefixo, que no caso seria o Ctrl B. No meu caso é Ctrl A. Então, Ctrl A, R. Então, ele já recarregou para mim e já deu tipo, um display loaded aqui embaixo, no cantinho inferior da tela. E eu tenho também meus binds, por exemplo, para bind de split. Quem tá dando para enxergar tranquilo? Quer que aumente a fonte? Tá. Melhor? Mais? Tá. E aí eu também... uma das ideias do tmux é você não ficar usando o mouse. Então você conseguir fazer tudo o que você precisa pelo teclado. Então essa parte aqui, por padrão ele vem ativo. E aqui eu só estou desativando o mouse tanto para fazer resize de painel, quanto para selecionar texto, esse tipo de coisa. Scroll e tudo mais. E você também pode usar o próprio, por exemplo, o Emacs Bind ou o VI Bindings. Então, a navegação, quando você está numa forma de leitura, de leitura dele, que por exemplo, aqui eu vou sair desse arquivo, eu vou dar um cat, por exemplo, no meu tmux.conf. Beleza, aí vamos supor que eu quero copiar um texto. O que eu faço? Eu entro com o prefixo, no caso seria Ctrl B, abre colchetes,
E aí apareceu ali em cima, no canto superior direito, um 0/100. Isso é uma quantidade de linhas que eu estou exibindo na tela. E aqui eu consigo meio que selecionar e navegar no output ou até fazer busca nele. Por exemplo, vou buscar ali o GitHub. Eu não estou com o cursor no GitHub. Então, barra, que é igual a mesma tecla que você usa, por exemplo, no meu Vim, que é o meu Keybind, padrão para busca. Então, GitHub, e já dei Enter aqui. E eu vou usando o Next aqui para iterar pelas próximas ocorrências da busca. Então, um adendo aí também é que se você é acostumado a usar Emacs ou outras coisas, você pode configurar o Tmux para ter o mesmo interação que você tem no Emacs, por exemplo. Então, nesse caso aqui, ele está usando como se fosse Vim também, né? Isso. Beleza. E também essa questão das cores, assim, se você precisar customizar ou definir os históricos, a quantidade de históricos você consegue definir. Então, assim, ele tem uma customização assim, bem poderosa do que você quer definir para o seu workflow. Mostrando para vocês na prática, assim, o que eu geralmente faço. Geralmente, quando eu vou trabalhar num projeto, a gente tem um projeto aqui dentro dessa pasta, que é um Project Tasks, eu geralmente trabalho com um split. Como minha tela está aqui com zoom, vai parecer que não está assim muito fácil de usar e tal. Mas, na verdade, quando você está plugado no monitor grande, dá para você usar esses splits tranquilamente. Então, por exemplo, eu consigo dar resize usando meus próprios keybinds para ou navegar, trocar o foco da janela, por exemplo. Estou aqui na tela de cima, quero ir para de baixo, eu consigo usar os meus próprios prefixos para navegar entre a janela. E eu também consigo, por exemplo, vou encher de split aqui na tela de vocês. E aí eu posso pedir para ele organizar isso também para mim. Então eu posso usar o prefixo espaço, por exemplo. Aí ele vai me dar uma forma de organização. E eu vou continuando dando espaço até ele me dar uma forma assim que eu considere usável. Então, aí, beleza. Então eu quero isso aqui. Quero dar um limpar a tela aqui, eu dou um synchronize para todo mundo. E aí eu consigo, por exemplo, dar o echo aqui teste, por exemplo, para todas as telas, ou sincronizar. Então, Pergunta da plateia. eu uso aqui o Ctrl A, Ctrl S, que o meu Ctrl A é o meu prefixo. Então, no caso, seria o prefixo e Ctrl S. Aí, vamos ver como que eu fiz esse binding aqui para poder fazer para poder digitar. Então, eu vou dar o Ctrl D para matar a sessão, como se fosse uma sessão de bash normal. Então, Ctrl D, aqui eu estou encerrando as sessões. E agora a gente vai abrir o meu Tmux Conf, só para olhar como que eu fiz esse Synchronize Panes. No caso, eu já sei que o comando é Synchronize Panes, então eu já vou mostrar para vocês diretamente. Então, ele tem um comando pro Tmux para fazer o Synchronize Panes, que é mandar um input e mandar para todas as sessões de bash. Então, se eu quisesse executar isso daqui e não fosse pelo Tmux, o que eu faria? Daria o prefixo 2 pontos. Quando eu dou o prefixo 2 pontos, é bem parecido com o Vim. Eu já consigo dar vários comandos para ele. Por exemplo, eu vou dar um help aqui. Help, não tem. 2 pontos H, se não me engano. Não é também. É interrogação. Interrogação. Aí ele me mostra todos os meus bindings e os padrões do próprio Tmux. Então, por exemplo, para ir para a próxima janela, para ir para rotacionar pelas janelas. Aí mostrar também para vocês aqui, vou sair do Tmux Conf. Tá tranquilo? Quer que volte algum ponto? Tá muito rápido? Beleza. Quais momentos você usaria os sincronizers? Tá. Uma das coisas que a gente faz lá, por exemplo, a gente usa o Mina para fazer deploy numa aplicação Rails e não o Capistrano. O Capistrano tem a vantagem que você consegue fazer o paralelo lá dos binds. Então, por exemplo, eu quero fazer um deploy numa máquina que é bem chata mesmo. Então, o que eu faria? Eu precisaria executar, por exemplo, um bin mina deploy, passaria a server, branch, aí eu quero, por exemplo, staging, e eu falo qual que vai ser minha config de deploy. Então, por exemplo, esse para mim seria um comando de deploy dentro do Mina. Por quê? Porque o Mina ele tem um conceito que é não estender muito para o Ruby. Ele faz tudo dentro do shell mesmo, apesar de ser uma gen escrita em Ruby e tudo mais. Então, o que eu tenho como vantagem? Eu poderia escrever esse mesmo comando em panes assim, simultâneos, então eu conseguiria fazer, por exemplo, vou dar um CD aqui na tasks, aí eu vou limpar o console. Aí eu consigo fazer tipo, um bin mina deploy, server, aí eu preciso fazer de mais de um. Então eu conseguiria fazer alguma coisa assim, por exemplo. Aí eu preciso arrumar ali o server 1 para fazer um server diferente. Eu desligo o meu binding, aí eu consigo avançar nele aqui, aí eu mudo aqui para 2, por exemplo, e mando fazer o deploy.
Esse é assim, no meu dia a dia eu acabo usando para fazer coisas desse tipo. Ou então, vamos supor que eu tenho dois arquivos que têm uma sintaxe meio que parecida, ou eu quero fazer em dois servidores, eu estou num servidor de produção, eu tenho duas instâncias. Então eu posso abrir dois SSH aqui, eu quero logar com tal usuário e tal, beleza? Faço lá o que eu tenho para fazer. E eu posso abrir o arquivo e editar ele simultaneamente. Então eu vou estar em várias sessões e eu vou estar usando eles sincronizados. Para quem curte ou precisa disso e não quer usar Tmux, tem uma ferramenta chamada CSSHX, que ele faz praticamente isso, só que no Mac ele cria uma janela que vai ser o controlador de tudo e ele abre cada sessão com um terminal do Mac em uma sessão de BS separada. E aí ele cuida para você da organização. O Tmux é bacana que meio que você não tem uma janela central para mandar esses comandos e você consegue organizar da maneira que você quiser. Beleza? Então, mostrar mais um pouquinho aqui do Tmux para vocês. Assim como o Screen, você pode ter sessões diferentes. Então, por exemplo, eu vou deixar essa sessão aqui intocável. Eu vou sair dela e vou lá para o meu... Eu vou dar um detach, eu vou lá para o meu bash comum. Então, eu daria o meu prefixo D, e aqui, tipo, tá zoado por causa do meu bash, mas aqui eu estou num bash comum. Eu não estou mais no Tmux. Quero saber quantas sessões eu tenho. Então, vou dar um Tmux ls. Agora eu tenho aqui, ó, eu tenho a minha sessão 0, tem a data de criação e tem até a dimensão que ela tá, qual é o tamanho dela. E eu posso criar uma sessão nova. Então, por exemplo, vou num projeto aqui de iOS e vou iniciar uma sessão nova de Tmux aqui, nesse cara aqui. Beleza, então tenho que fazer aqui, vou dar um LL aqui, eu tenho todos os meus projetos e tal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar de uma sessão para outra. Então eu tenho duas opções. Eu posso dar o detach desse cara aqui, dar um Tmux ls e dar um Tmux um A, que seria o attach, que pegaria a primeira delas, a mais recente. Ou eu poderia passar, eu quero, por exemplo, a 0, por exemplo, sem passar o menos D aqui, menos T. Aí eu peguei aqui a primeira sessão. Então eu dei um attach falando qual é a sessão. E além disso, eu posso criar outras janelas. Então, por exemplo, eu estou nessa janela aqui, nessa sessão. Então, eu posso criar uma janela nova usando o meu prefixo C. Isso tudo que eu estou falando são key bindings e, no geral, você vai usar tudo key bind para ele. Você não vai ficar dando Ctrl A, dois pontos, new session, coisa assim. Então, geralmente, você pega o Tmux para usar e já vai usando o key bind, porque a ideia é você não precisar ficar dependendo de comando e ganhar uma velocidade no seu workflow, uma velocidade assim de uma produtividade melhor e tal. Então quero ver as minhas sessões. Eu posso dar um Ctrl A S, ele vai me mostrar que eu tenho duas sessões aqui. Uma é que eu estou attached e a outra é que está lá do iOS. Então vou voltar de volta para essa nova que eu criei. E eu tenho agora duas janelas. Então se vocês observarem aqui no canto inferior da tela, tem 0 e 1. Então se eu der o Ctrl A Next, o que eu vou fazer? Eu vou alternar para a janela 0, que tem esse mesmo setup. Isso é bacana, por exemplo, o que eu faço no meu dia a dia. Geralmente aqui eu deixo os testes rodando, posso deixar aqui tipo um Rails server rodando da minha aplicação. Então eu vou dar tipo, um bundexec e tal, Rails server. E eu também poderia ter aqui em cima o meu código aberto da aplicação. Então, por exemplo, vou deixar um Vim aqui aberto com tudo que eu tenho para fazer. Como a tela está com zoom e é pequena, né? Não é retina, então a gente vai ter um pouquinho de limitação para poder editar o arquivo mesmo. Então, mas assim, na prática, dá bastante facilidade para ver o que está acontecendo e eu posso também dar os zooms nas janelas. Então, por exemplo, eu tenho o meu Vim aqui aberto. Se eu der o meu prefixo Z, eu estou com um zoom daquela tela. Eu não perdi aquela sessão. E eu posso ir para outra janela normalmente. Então, por exemplo, quero ver o que eu tenho aqui, eu quero fazer um commit. Então eu posso ver, eu tenho esse Fabricator aqui. Consigo mexer aqui nele normal. Opa, o que eu fiz mesmo? Posso voltar para o Vim. Aí eu posso, mas será que passou o teste? Posso olhar o teste aqui que estaria rodando. Então, assim, você acaba ganhando um poder de uma facilidade de chegar nas coisas muito grande, porque você não precisa dar um Command Tab para ir lá para o Sublime, para o Atom, para ver o que está acontecendo. Aí depois você tem que ver outra aba lá, qual que é a aba que está o meu server rodando. E você também pode dar um nome para cada janela, para cada sessão. Então isso acaba dando assim para você um ganho assim, de produtividade, na minha opinião, muito grande.
E esse workflow assim que eu tenho usado, eu estou usando acho que faz mais ou menos assim uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. E eu já até tentei migrar para usar, por exemplo, SpaceMax, Emacs e tal, mas eu nunca tive esse conforto que eu tive de mesmo mudando tipo a memória muscular ali, já pegando as teclas de navegação de outro editor, eu consegui um ganho muito bom assim usando esses workgroups, né, esses work sessions e tal do Tmux. Então é isso que assim, a gente queria mostrar para vocês. Essa é a ferramenta. Vocês têm alguma dúvida, assim, quer explorar um pouquinho mais? Tá. Então eu vou mostrar para vocês só o TPM, que é como que eu coloco o plugin, né, no Tmux. Então eu tenho um dos plugins que eu tenho aqui é um que chama Copycat. Então eu vou dar um git status, por exemplo. Aí vamos supor que eu tenho 2 arquivos aqui para commitar e eu não quero um deles. O que eu posso fazer? Eu posso dar um git, por exemplo, add. Aí eu uso um prefixo aqui que vai buscar qual é os arquivos que estão na minha lista de diffs. Git status. Esse aqui não está pegando. Acho que eu não fiz aqui no install. Deixa eu pegar aqui. Eu mandei instalar, seria o equivalente a um plug, assim, quando você manda instalar os plugins. Esses são os plugins que eu uso hoje. Então tem o Sensible, o Battery, para exibir qual é a velocidade quanto que está o nível da bateria. No caso eu não estou usando mais, que você tem que falar lá na Powerline que você quer usar. E o único que eu uso aqui no meu dia a dia é o próprio Copycat. Então, um dos poderes do Copycat é eu tentei selecionar aqui, mas acabou não pegando, não sei se é porque eu não estava no projeto. Deixa eu tentar aqui. Engraçado que ele não está indo pro Next. É comum de leaf coding, né? Não funciona na hora que você quer mostrar para os caras. Mas basicamente o que ele faria para mim, ele automaticamente selecionaria esse cara aqui. Então eu conseguiria simplesmente dar um git add e ele tem um próprio yank dele, que você pode ou não pode integrar ou não com o seu copy paste do sistema operacional. Então eu poderia dar aqui o meu prefixo fecha colchetes, eu já teria dado um add nesse cara. Então eu consigo copiar e colar as coisas integrado com o próprio Copycat do Tmux. E acho que basicamente assim é isso. Aí a gente pode explorar um pouquinho mais, mas o Tmux, o workflow dele, mais ou menos é assim que você pode usar. E você pode customizar da maneira que você quiser. Só, já que é pra interagir, dá Sim, pode falar, cara. Então você usa Bash aí, né? Uso. Então, se você usasse, por exemplo, ou MySQL ou Fish, você não precisaria disso, porque automaticamente, quando você dá um git add da tabulação 2 vezes, ele já pega os seus arquivos operados e já completa para ti, sabe? Sim. Só... Para quem curte assim um pouquinho assim de facilidade no Shell, quer usar um pouquinho mais de ferramentas, dá para você integrar com o workflow. Então isso que é bacana, você pode meio que compondo o workflow usando ele e usar outras ferramentas assim que seja já do seu dia a dia, que você já está acostumado. Acho que é isso aí. Beleza? Acho que é isso aí, galera.